Abriram em João 19? Lá no versículo 38. É o finalzinho do capítulo já. Se não me falha a memória, são 4 versículos apenas, 38 a 42. É o momento do sepultamento de Jesus. Então a gente vai fazer uma reflexão breve. A gente tem algumas coisas bem legais que a gente pode aprender a partir desse texto. Quem é que tem uma revista atualizada aí? Henrique, revista atualizada? Que é a versão que está no meu slide. O slide está ali já. Henrique, vem aqui então, aqui à frente, por favor. Você vai fazer um favorzão para mim. Você vai ler o texto. É isso mesmo. Olha o pai, quer que eu leia? Não. João 19, versículos 38 até 42. Tá? Gente, vamos se acostumando com essa coisa de vir aqui à frente, de ir participando. Isso, você já viu que o pastor, ele quer o máximo de pessoas sendo paulatinamente, progressivamente, sendo preparadas aí para assumir responsabilidades. Então o Henrique hoje vai assumir uma pequena responsabilidade, que é de ler o texto. Tudo bem? Vou concorrer? Não tem jeito. Graça e paz com todos. Capítulo 38, verso 19 e 38, né? Sepultamento de Jesus. Verso 38. Depois disso, José de Arimateia, que é discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, com as aromas, como é de uso entre os judeus, e preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Muito obrigado, meu jovem. Deus o abençoe. Quer deixar a Bíblia comigo? Para não correr o risco de ser chamado de novo. Né? Gente, são os últimos versículos aí do capítulo 19. A gente já passou por todo o processo de julgamento, o processo de crucificação, e agora a gente chegou na partezinha do sepultamento, que é uma parte muito importante, que vai revelar alguns princípios bem bacanas para a gente. Por exemplo, o versículo 38 vai falar de um homem chamado José de Arimateia. Né? O versículo 38 começa assim: depois disto. Esse depois disto está se referindo àquilo que ele acabou de falar. Né? Depois dessas coisas que aconteceram, ou seja, depois do julgamento, depois de terem levado Jesus diante de Anás, depois de terem levado Jesus diante de Caifás, depois de terem levado Jesus diante de Pilatos, depois de ele ter sido julgado, e depois de ele ter sido crucificado, e depois de eu explicar todas as coisas que eu expliquei para vocês, pense no Evangelho de João, eu mostrei para vocês, o Evangelho de João, ele mostra para nós que Jesus, ele é o Messias de Deus, ele é o Cordeiro de Deus que devia vir ao mundo. João, ele faz questão de mostrar como existem textos muito específicos do Antigo Testamento que descrevem o que aconteceria com Jesus na cruz. Por que ele faz isso? Ele continua mostrando aquilo que ele vem mostrando ao longo de todo o seu Evangelho. Jesus é o Filho de Deus. Ele é aquele que deve trazer salvação a todos. E agora que eu disse tudo isso, veio um homem chamado José de Arimateia. Gente, o interessante de José de Arimateia é que você não tem referência à pessoa de José de Arimateia antes do sepultamento. Você pode procurar a Bíblia inteira aí,
Você não vai encontrar José de Arimateia antes do sepultamento e não vai encontrar José de Arimateia depois do sepultamento. José de Arimateia ele aparece só nessa hora. Só nessa hora. Em lugar nenhum mais da Bíblia você não vai encontrar. Pelo menos eu não encontrei, né? Não sei o que você acha aí. Sua Bíblia pode ser diferente da minha. E aí você acha aí, mas não tem. Então, a gente pode fazer um exercício simples aqui para tentar descobrir um pouquinho a respeito desse homem. Mas como ele não é mencionado nem antes nem depois do sepultamento, a única hora que a gente tem da narrativa bíblica que ele aparece sendo sepultamento faz com que a gente tenha que apelar para os outros evangelhos. Então, João ele vai trazer algum detalhe a respeito de José, mas você vai ver que Marcos, Lucas e Mateus eles vão trazer outros detalhes a respeito de José de Arimateia também. Então, quem que era José de Arimateia? Para a gente ter só uma noção desse personagem, personagem comum, né, que aparece, do jeito que aparece, desaparece. Passa para a gente, por favor. É o Daniel que está aí? Daniel, muito obrigado. José de Arimateia, ele era membro do Sinédrio. Você tem ali, ó, Marcos 15, 43, que diz assim: vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio. Então ele não era qualquer membro do Sinédrio, né? Eu acho bacana quando a Bíblia qualifica, né? Quando ela usa esses adjetivos aí. Ele era, além de membro do Sinédrio, ele era um ilustre membro do Sinédrio. É isso aqui, Marcos está enfatizando que José de Arimateia não era um Zé Ninguém, não. Ele era uma pessoa importante. Ele era um ilustre membro do Sinédrio. Além de ser membro do Sinédrio, eu já vou logo adiantar uma coisa que eu vou colocar, você vai ver no outro slide, em outro versículo, num outro evangelho. Esse José de Arimateia, ele esperava o reino de Deus. E aí Marcos, ele dá uma ênfase aqui na forma como ele se dirige a Pilatos. Ele se dirige a Pilatos resolutamente, ou seja, corajosamente. Marcos, ele traz esse detalhe, essa ênfase para a gente, para dizer que aquilo que José de Arimateia fez foi um ato de coragem. Afinal de contas, quem que era Pilatos, né? Era o governador romano, aquele que gerenciava ali toda aquela região, aquele que governava em nome do Império Romano aquela região. Então, é um homem que para uma pessoa comum é praticamente inacessível. Se José de Arimateia conseguiu falar com Pilatos, isso já ressalta que José de Arimateia era alguém importante. Fora disso, ele não teria conseguido. A gente está falando do governador romano, que cuidava daquela região. Ele conseguiu ter acesso ao governador romano. E, o que tudo indica, não foi difícil de conseguir esse acesso. Porque esse período do sepultamento está acontecendo logo após a morte de Jesus e antes da virada do dia, né? Que para o judeu acontecia às 18 horas. Então era importante sepultar Jesus antes da virada do dia. E José de Arimateia, ele consegue falar com Pilatos nesse intervalo de tempo aí, de forma corajosa. Foi uma atitude corajosa de José de Arimateia. José de Arimateia, além de ser um ilustre membro do Sinédrio, a Bíblia vai mostrar para a gente que ele era um homem rico. Mateus 27, 57 vai dizer isso daí para a gente, ó. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José. Olha uma outra informação que Mateus dá para a gente, que era também discípulo de Jesus. Isso é legal, porque João vai falar isso também, mas João vai acrescentar um detalhe acerca dessa característica de José de Arimateia ser um discípulo de Jesus. Então era um homem rico que seguia Jesus. Fazia parte do Sinédrio, era um ilustre, uma pessoa ilustre no meio do Sinédrio, e foi corajoso em procurar Pilatos. Passa para a gente, Daniel, por favor. Olha como tem mais informações a respeito de José de Arimateia. Ele era bom e justo, alguém que buscava o reino de Deus. Quem vai dizer isso para a gente é Lucas 23, 50 e 51, que vai dizer assim, ó: e eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, aqui Lucas não faz questão de colocar que era ilustre, né? Só membro do Sinédrio, mas Lucas já ressalta outras qualidades de José de Arimateia. Homem bom e justo. Olha só, detalhe, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros. Ele era membro do Sinédrio. Você sabe que foi o Sinédrio que fez uma grande força, né? Um esforço descomunal para crucificar Jesus. E José de Arimateia
não concordou com isso. Natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava um reino de Deus. Olha só que bacana. Já tinha falado lá na frente, agora Lucas também traz esse detalhe para a gente. Alguém que esperava o reino de Deus. E ele era discípulo de Jesus, né? Mateus já falou isso, mas João ele vai acrescentar um detalhe aqui. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente. Então, José de Arimateia ele tinha um probleminha aí, né? Ele era discípulo de Jesus, mas seguia Jesus de forma oculta, escondidos aí dos seus colegas do Sinédrio. Por quê? O texto explica, pelo receio que tinha dos judeus. Os judeus aí uma referência aos líderes judeus, né? Dos quais ele fazia parte. Então, bastante características a respeito desse homem. Agora vamos ver o que ele faz, que João narra para nós, o que esse José de Arimateia faz, e depois eu quero falar algumas coisas a respeito de José para você. Pode passar, Daniel, por favor. Então o texto continua e diz que José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio de que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus, algo que a gente já viu lá em Marcos, que foi uma atitude de coragem de José de Arimateia. Pilatos, ele vai permitir, né, que José de Arimateia ele faça isso. Eu quero mostrar para você como João, ele também, apesar de escrever que José de Arimateia seguia Jesus ocultamente, parece que João ele também leva em consideração a atitude de José de Arimateia. Porque João ele já tinha relatado uma atitude semelhante à de José de Arimateia sobre pessoas que tinham crido em Jesus, mas que permaneciam em segredo, porque tinham medo dos líderes judeus. Pode passar o slide para a gente. Olha o que João já relata para a gente no capítulo 12, versículo 42 e 43. João ele vai dizer assim, contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele. Então José de Arimateia, e você vai ver depois o nome de Nicodemos, que era uma outra autoridade entre os judeus, eles parecem que não são os únicos que figuram entre aqueles que pertenciam às autoridades, né, faziam parte do grupo das autoridades, que creram em Jesus. Mas olha a postura desses homens. Mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. E aí João ele faz questão de ressaltar o que estava acontecendo no coração desses homens. Por que que eles não confessavam Jesus por medo de serem expulsos da sinagoga? João explica, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Preferiam, né, serem honrados pelos homens do que honrados por Deus. Só para a gente terminar a cena com José de Arimateia, passa para a gente, Daniel. José de Arimateia roga a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos permite. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. O que é bem interessante aqui, gente. E por que é uma atitude corajosa? Quando alguém era crucificado em Roma, se ele fosse criminoso, você não teria tanto problema com a liberação do corpo daquela pessoa para os familiares. Mas isso não seria feito de imediato. Aquele corpo, via de regra, ele passava alguns dias na cruz, depois de ter sido crucificado. Porque faz parte da morte por crucificação, ainda pensando na humilhação, né, na situação vexatória que você se encontra, é a última lembrança que você vai ter de uma pessoa. Então, já expliquei isso para você. Além de ser uma morte brutal, em que ela foi pensada para ser lenta, para trazer sofrimento àquele que estava sendo crucificado. A pessoa crucificada, a gente tem, eu já falei isso mais de uma vez para você, a gente tem aquela imagem de que Jesus estava usando panos aqui na área das suas partes íntimas, mas a probabilidade é muito grande que, na verdade, ele estivesse nu, porque faz parte da morte por crucificação essa humilhação, de você ficar exposto. E depois que você morre, e lembra que eu falei isso para você? Às vezes é um processo que leva dias morrer, porque você fica naquele processo de apoia o pé, respira, e depois vai desfalecendo. Gente, por que isso é torturador? Porque você vai fazer isso por reflexo. Ninguém consegue
percebendo que está morrendo, eu vou ficar aqui até morrer. Você não faz isso. Por reflexo, na hora que você percebe que você vai morrer, o que você faz? Você apoia de novo os pés e respira. Consegue soltar o ar, né? E aí ter mais um pouquinho de fôlego para ficar nesse ciclo aí, até a hora que você realmente não tiver mais forças para isso. E aí eu expliquei para você que aquele pedacinho de pau que fica embaixo do pé, aquilo não é uma ajuda para o moribundo que está ali. Aquilo, na verdade, é mais uma ferramenta para prolongar o sofrimento da pessoa que está crucificada. Por quê? Porque aí ela tem um apoio nos pés e ela pode ficar mais tempo nesse ciclo, nesse processo, e ela demora mais para sofrer, para morrer, e ela sofre mais com isso. Então, tudo isso faz parte da morte por crucificação, essa humilhação. E depois que a pessoa morre, era natural que o corpo ficasse lá um tempo. Por quê? Gente, o negócio era do mal mesmo. Para que os abutres viessem e comessem parte do seu corpo. Então, o corpo ele ficava na cruz mais uns dias, servindo de comida para os abutres. E aí, depois disso, sim, é que você podia tirar o corpo do seu familiar de lá e sepultá-lo. Se o crime não fosse sedição. Se o crime fosse sedição, que era o caso de Jesus, então você não poderia. Ele não tinha essa honra. A vergonha e a humilhação, ela se dava até a última instância. Ele não vai receber um sepultamento digno. Mas não foi assim com Jesus. Não foi assim com Jesus. Isso demonstra a coragem de José de Arimateia, de ter ido rogar o corpo de Jesus a Pilatos. José de Arimateia deveria conhecer essas regras, né? E isso demonstra também que o próprio Pilatos, apesar da sua sentença, talvez ele não realmente considerasse Jesus como culpado, né? Que ele já tinha demonstrado isso várias vezes. Eu já preguei sobre o texto que vem antes do sepultamento da crucificação, que é o julgamento, de como Pilatos realmente ele até tentou livrar Jesus, não que ele simpatizasse com Jesus, mas eu expliquei isso para você, havia uma queda de braço ali, né? Entre eu, como autoridade romana, querendo demonstrar a minha autoridade sobre esse povo judeu. E é lógico, para eu demonstrar a minha autoridade, eu vou contradizer aquilo que eles estão pedindo. Talvez nesse momento estivesse acontecendo isso também. Pilatos, porque o que acontece com o costume judeu? Que também tem esse detalhe, né? O costume judeu é criminoso, também pode ser enterrado, embora não vá ser enterrado de forma normal. Criminoso na cabeça do judeu tinha um cemitério separado. Então, um cemitério separado onde você sepultava todos os criminosos. O lugar dos criminosos é aquele cemitério distinto. Porque na cabeça do judeu, um criminoso, se ele é sepultado de forma normal junto com pessoas não criminosas, ele vai trazer contaminação. O judeu ele tem muito essa questão da pureza cerimonial, tá, gente? Então, eu sepultar um criminoso junto de uma pessoa que não é criminosa, vai trazer contaminação para aquele que não é criminoso. Então, não pode. A gente tem que fazer um sepultamento separado, e a gente, no nosso costume, a gente já tem um local onde esses criminosos eles são enterrados. Então, tem esse costume aí também. E o que acontece com Jesus? E aí é que está, para você ver como a queda de braço, ela continua entre Pilatos e os líderes judeus, mesmo depois da morte de Cristo. Porque na cabeça do judeu, diante dessa informação que a gente tem, qual deveria ter sido o processo de sepultamento de Jesus? Ele vai ser sepultado num cemitério à parte, junto com outros criminosos. Mas José de Arimateia vai lá, suplica a Pilatos o corpo de Jesus, e Pilatos libera o corpo de Jesus para que ele tivesse um sepultamento diferenciado do costume judeu. Talvez aí uma atitude de Pilatos, mais uma vez, demonstrando, está vendo? O costume de vocês, o interesse de vocês, não me importa, e não se equipara à força que eu tenho como autoridade de fazer aquilo que eu quero, independente do costume e dos hábitos que vocês têm. Quem manda aqui sou eu. Pilatos está dizendo isso. Quem manda aqui sou eu. O que Pilatos não sabia, gente, e é essas coisas que são bonitas de você ver no texto, é que, na verdade, quem manda é... Quem manda é Deus. Gente, não é por acaso. É aí que eu achei bonito. Eu tive que ler vários e vários comentários dessa vez,
para tentar pensar qual que é a lógica de registrar um personagem que ele não aparece nem antes nem depois mais do sepultamento. Sabe qual é o princípio por trás disso? Que Deus continua no controle. Você já ouviu? Tem uma expressão que se utiliza em algumas situações, que é do herói improvável, né? Aquele que você menos espera que vá fazer alguma coisa e que seja o salvador da pátria, é o cara que vai lá e faz alguma coisa. Você nunca ouviu falar de José de Arimateia? Do jeito que ele aparece na narrativa, ele vai desaparecer e você nunca mais vai ouvir falar de novo de José de Arimateia. Mas no controle, na soberania de Deus, aprove ao Senhor levantar esse homem rico, ilustre, autoridade, que esperava o reino de Deus, então tinha um coração sincero a respeito daquilo que o Antigo Testamento falava, bom e justo, e que era discípulo, e até então seguia Jesus de forma oculta. Mas no momento em que ninguém estava ao lado de Cristo, ele se revela. E eu nem atiro pedra nos apóstolos, né? Porque a gente tem muita facilidade de dizer que os apóstolos abandonaram Jesus nessa hora. Mas o que João, por exemplo, poderia fazer nessa hora? O que Pedro ia fazer nessa hora? E aí é que você vê a providência de Deus. Quem que ele levanta? Um homem nobre, ilustre, autoridade, rico e de caráter, e seguidor de Cristo. E que se até agora ele estava escondido, né? Ele decidiu se revelar no momento mais improvável, no momento mais improvável, quando todos abandonaram, ou quando todos não podiam fazer nada por Cristo. Deus levanta José de Arimateia, que vai trazer agora um sepultamento digno para aquele que, você lembra do texto? Aquele que é rei dos judeus e rei de cada um de nós também. E tem uns detalhes aqui a respeito do sepultamento de Cristo que são fenomenais. Mas quero mostrar uma coisa para você. Um comentário do Charles Riley e depois o Hernandes Dias Lopes, citando o Charles Riley, né? Como é que uma releitura do Hernandes Dias Lopes a respeito do que Charles Riley fala. O Charles Riley, ele vai comentar assim, pode passar, Daniel, por favor. Ele vai dizer assim, a respeito de José de Arimateia. Ele se preocupou com Jesus e o serviu, mesmo quando estava morto, não por causa de qualquer milagre que tenha visto Jesus realizar, e sim motivado por seu amor livre e gratuito. Qual que é a ideia de Charles Riley, né? É que enquanto muitos seguiram Jesus na hora que ele fazia milagres, talvez naquele momento em que ele multiplicou os pães e os peixes, porque esse foi um momento de maior popularidade de Jesus, José de Arimateia desponta como um discípulo na hora que ele estava morto e pregado numa cruz. Aí o Hernandes Dias Lopes, citando Charles Riley, vai dizer assim, John Charles Riley diz que outros tinham honrado e confessado nosso Senhor quando o viram fazendo milagres. Mas José o honrou e confessou ser seu discípulo quando o viu frio, ensanguentado e morto. Outros tinham demonstrado amor a Jesus enquanto ele estava falando e vivendo. Mas José de Arimateia demonstrou amor quando ele estava silencioso e morto. Porque é fácil, gente. É fácil eu proclamar o meu amor a Cristo quando tudo vai bem, quando eu tenho os favores do Rei, quando Ele me abençoa. Difícil é eu demonstrar o meu amor por Cristo na hora que eu estou passando por mazelas, dificuldades, aflições, na hora que parece que o meu Deus está morto, porque Ele permite que eu passe por dificuldades. É nessa hora que a gente demonstra lealdade. João certamente iria rejeitar José de Arimateia como um discípulo autêntico por conta de ter se omitido, de ter se ocultado como discípulo. Mas você vê que João, ele considera José de Arimateia por causa da sua atitude. Qual atitude? A atitude de seguir o rei
quando não havia possibilidade nenhuma de você ter algo em troca desse rei. Coisas que outros não fizeram. Você está entendendo o princípio? Você deve seguir o rei. Mesmo que você não receba nada em troca de volta. E eu estou falando dessa vida, tá? Porque em termos de vida eterna você já recebeu. Você já recebeu. Uma vez salvo, nosso ingresso para a vida eterna com Deus está garantido. Só por isso você deveria ser leal. Só por isso você não deveria receber mais nada em troca. Se já recebeu vida eterna, o que pode ser melhor? Quer ver como vocês são inteligentes? Quem trocaria a vida eterna por uma BMW? Levanta o braço aí. Quem trocaria a vida eterna por um apartamento no litoral do Rio de Janeiro ali, Copacabana? Hã? Quem trocaria a vida eterna por um apartamentão lá de 3 milhões, 4, 5 milhões de reais? Quem trocaria? Yuri? Você levantou o braço aí? Não faz isso não, rapaz. Está vendo como vocês são inteligentes? Só o fato de a gente já ter garantia da vida eterna já é motivo suficiente para a gente ser leal e fiel ao nosso Deus. Ainda que a gente não recebesse mais nada em troca de volta. Mas o nosso Deus, que é misericordioso e bondoso, ainda nos abençoa. Quer ver? Vamos rápido. Levante o braço bem rápido. Quantos tem carro? Levante o braço. Olha, isso é bênção. Jesus garante roupa e comida. Carro é bênção. Pode baixar, filho, a gente já sabe. A gente já sabe. A gente já sabe. Vamos pensar em outra. Quantos tem hoje, né, no exercício do trabalho, né, das funções que nós realizamos aí como profissionais, quantos tem computador? Olha que legal. Computador é bênção. Né? Houve uma época que a gente fazia tudo só no livrão, meu. Só no livrão. Gente, passou de roupa e comida, é graça. É graça de Deus na sua vida. Você não tem nada que está reclamando e murmurando, querendo alguma coisa a mais por ser seguidor de Jesus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você está entendendo? Você podia ser o cara mais ferrado da face da terra. Só de ter a vida eterna já era motivo para você não estar fazendo reclamação nenhuma. Nenhuma. Gente, nós precisamos chegar nesse nível de cristianismo. Quantas vezes eu já reclamei, a minha esposa sabe disso. Porque eu já quebrei dente, né? Uma vez eu até falei uma frase para o Gerson, bem assim, são as consequências das inconsequências. Eu já quebrei dente e depois eu ficava assim, nossa, não. Gente, depois eu vou viver eternamente num corpo glorificado. Acho que meu dente vai ser até de bronze. Porque nunca que ele vai conhecer cárie na eternidade. E eu estou reclamando aqui por causa de um dente que quebra. Jesus derramou o sangue dele por mim. Gente, se um dente fosse tudo que você precisasse dar para Jesus, não seria nada. Jesus quer a sua vida também. A gente precisa chegar nesse nível de maturidade, nesse nível de cristianismo. Ou você quer trocar a sua vida eterna por alguma coisa que esse mundo pode oferecer? Eu não. Pode baixar, Lincoln. Pode baixar o braço. Pode passar, Daniel. Versículo 39. Pode passar. Versículo 39 vai dizer assim. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirras e aloés. 100 libras aí, né, tem umas divergências aí. Você vai ver que a NVI fala de 34 quilos. Alguns vão falar que é um pouco menos do que isso, e alguns vão chegar até a mais de 40 quilos. Então,
Você tem uma margem de erro aí, né, entre o que você entende por 100 libras. Mas a verdade é que ele levou uma quantidade grande, que sejam 30 quilos, gente. 30 quilos. Eu acho que não tem um homem aqui nessa igreja que faça rosca direta com 30 quilos na academia. Vamos, Marcelo? 15 de cada lado? Não? É um fracote mesmo. Para você ter uma ideia do peso, da quantidade de coisa que Nicodemos providenciou em termos de desses compostos de mirra e de aloés. Era muita coisa, gente. Era muita coisa. E por que Nicodemos levou isso daí? Para preparar o corpo de Cristo. Então, deixa eu falar rapidamente sobre essa preparação do corpo, porque essa preparação do corpo ela tem menos a ver com o embalsamento dos egípcios, tá? Porque para embalsamar um corpo eu preciso tirar alguns órgãos internos e colocar essa mirra, né? Esses aloés, provavelmente eram pós, né? Aromáticos, e você tira algumas partes internas, alguns órgãos internos do corpo para colocar essas misturas aí. O egípcio fazia isso, o judeu não. O judeu, ao que tudo indica, qual que era a intenção desses produtos, né, de aroma agradável? Era, no mínimo, rapaz, às vezes a palavra foge da minha cabeça. Mas era, no mínimo, evitar o cheiro desagradável do corpo em putrefação. Então, você espalhava esse composto ao redor do corpo, às vezes por cima do corpo, no processo de tratar o corpo, né, entre os lençóis ali, entre o linho que ele cita ali, você vai colocando esse produto e depois você coloca em volta do corpo, pode ser embaixo do corpo também, antes de colocar o corpo, você coloca um pouco desse produto lá, para evitar, né, o mau cheiro da putrefação. Gente, mas no fim de tudo, o que João está mostrando para a gente é que esse homem que foi chamado de rei, por Pilatos, que era um gentil, que foi proclamado como rei, em praticamente todas as línguas conhecidas daquela época, né, as principais línguas conhecidas daquela época, grego, hebraico, aramaico e latim, esse homem, esse rei, ele teve um sepultamento digno de quem ele era. Essa a mensagem que João está tentando trazer para nós. Que mesmo depois da morte, Deus ele não desamparou o seu filho. E trouxe honra e dignidade para o seu filho no seu sepultamento. E providenciou e levantou homens para que isso acontecesse. Agora você lembra de quem que era Nicodemos? Passa para a gente aí, Daniel. Porque se José de Arimateia foi um homem que apareceu e desapareceu no meio da narrativa, né? Depois do sepultamento ele não aparece mais, e antes do sepultamento ele não tinha aparecido ainda. Nicodemos ele já tinha aparecido antes do sepultamento. Não, volta lá, em Isaías 53. Eu acho que o meu slide ali está na ordem errada. Isaías 53, 9, vai dizer assim, tá? Eu acho que meu slide ali deu errado. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. A gente entende que esse texto de Isaías 53, 9, não tentando forçar e nem tentando ver profecia no texto de Isaías 53, 9, mas, se o costume judeu tivesse acontecido com Jesus, ele teria sido sepultado com os perversos, porque o criminoso naquela época, ele era sepultado num cemitério junto com outros criminosos. Então parece uma referência a Isaías 53, 9. Só que com Jesus isso não acontece. Com Jesus o que acontece é aquilo, mas com o rico esteve na sua morte. Gente, isso é fenomenal e é profundo. Porque quando a gente faz aquela busca a respeito do perfil de José de Arimateia, a Bíblia diz que ele era um homem rico. Ele era um homem rico. Então, mais uma vez, o Antigo Testamento apontando para o Novo Testamento. Agora pode passar. O meu slide aí, com o Daniel, não está batendo com o meu slide aqui, não. Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 3, versículo 1 e 2. Bem rapidinho.
Daniel, volta aí no slide 10. Vê aí se... Aí, ó. Tá batendo sim. Foi um problema aí de sincronização aqui. Gente, olha aí. João 3, de 1 e 2. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e disse-lhe, Rabi. Aí eu já preguei nesse texto aqui, tá? Se você lembra, a gente aprendeu muito a respeito disso daqui. Para você saber quem era Nicodemos, ele era um fariseu, e ele era um dos principais dos judeus. Se você olhar na NVI, vai dizer que ele era uma autoridade entre os judeus. E ele vai ter com Jesus de noite. Isso aqui é bem interessante, porque quando eu preguei aqui a respeito de Nicodemos, esse de noite ele pode ter uma dupla conotação, né? Uma referência ao horário em que ele vai conversar com Jesus, mas uma referência à condição espiritual de Nicodemos. Uma condição de alguém que vivia nas trevas, de alguém que estava na escuridão, que ainda não tinha percebido quem era Jesus. Nicodemos ele vai aparecer de novo no Evangelho de João, no capítulo 7, versículos 50 e 52, onde Nicodemos ele vai tentar uma atitude aqui a favor de Cristo, né? Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles, os líderes, né, os fariseus, os líderes judeus, dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examine e verás que da Galileia não se levanta profeta. Então, João ele mostra um crescimento gradativo a respeito de Nicodemos, quando ele mostra Nicodemos numa condição de trevas, de não saber quem era Jesus, de procurar Jesus no meio da noite, mesmo ele sendo um líder, uma autoridade entre os judeus, e um profundo conhecedor do Antigo Testamento, porque Jesus ele vai falar sobre isso, ele vai dizer assim, você é mestre da lei, se não me falha a memória é João 3,10, você é mestre da lei, e você não sabe essas coisas? Isso para você ter uma ideia de quem Nicodemos era em termos de conhecimento bíblico. E ainda assim João ele mostra um crescimento gradativo de João como seguidor, como discípulo de Cristo. Num momento, procura Jesus de noite, talvez para não ser associado a Jesus. Num segundo momento, ele arrisca uma defesa em relação a Jesus. E num terceiro momento, ele se associa ao Jesus no momento em que ninguém mais fazia isso, a não ser José de Arimateia. Como? Trazendo essa mistura, né, de mirra e de aloés para um sepultamento digno a respeito do Mestre. Versículo 39, passa um para a gente, Daniel. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras e um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Então, aí uma referência à dignidade que Jesus teve no momento do seu sepultamento. E aí sim, Isaías 53:9. Passa para a gente, Daniel. Que é concluindo todo esse trecho aí. Jesus, se tivesse obedecido os costumes judeus, deveria ter sido sepultado com os perversos. Mas porque ele era filho de Deus, com um rico esteve na sua morte. Com dois ricos, né? Porque Nicodemos, para trazer toda essa quantidade de mirra e aloé, com certeza era alguém também de muita posse. Gente, só para não deixar passar o princípio a respeito disso. Parece que João está ensinando para a gente que tão importante quanto começar bem, ou às vezes até mais importante do que começar bem, é terminar bem. Note que Nicodemos não começou tão bem. Nicodemos começou se escondendo, indo ter com Jesus à noite, talvez para evitar ser associado com Cristo. José de Arimateia era discípulo de Jesus ocultamente. Então, um homem também que não queria ser associado com Cristo, embora acreditasse naquilo que Jesus dissesse. E que no momento de maior abandono de Cristo, esses dois eles despontam como aqueles que se associam com Jesus quando ninguém mais estava disposto. Gente, na cabeça do judeu, na cabeça de um ser humano normal, alguém que diz que é o rei e está preso, pregado numa cruz, o que você vai pensar nessa hora? Com certeza ele não era o rei que nós estávamos esperando. Porque na cabeça do judeu o rei traria libertação.
O rei seria um homem de vitória. Ele não terminaria pregado numa cruz. E na hora que todos duvidam desse rei, José de Arimateia e Nicodemos, homens que não começaram bem, começaram se escondendo e não querendo ser associados com Cristo. Eles terminam a sua participação na narrativa de Jesus de forma exemplar, se associando a Cristo, sendo usados por Deus para trazer dignidade e honra para Jesus. O que você tem que aprender com tudo isso? É a perguntinha. Você tem usado a sua vida para trazer dignidade e honra a Jesus? Talvez mais importante do que começar bem é terminar bem. Lembra do ladrão na cruz? A pergunta é mais ou menos assim, ó. Se a sua vida terminasse hoje, ela traria honra e dignidade a Jesus? Agora sim, Daniel, passa para a gente ir para o finalzinho do texto. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste sepulcro novo, no qual ninguém tinha ainda sido ainda posto, ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Gente, aí a lição ela fica bem óbvia, tá? Ao que tudo indica, e a gente tem outros textos de outros evangelhos que dizem que essa caverna, esse sepulcro, ele foi um sepulcro artificial. Ele não era um sepulcro natural, ele foi cavado na rocha. Então, essa é uma informação legal. E aí outra informação bem legal que João traz para a gente é que ele era um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Porque era muito comum, você vai lembrar disso, por exemplo, com Abraão, que ele enterra Sara e depois ele pede para ser enterrado no mesmo sepulcro que a sua esposa. Não diferente do que acontece hoje, né? Naquela época, os meus familiares, eu gostaria de ser enterrado junto com os meus familiares, com os meus ancestrais que já partiram. Então, às vezes, num sepulcro, você tinha várias pessoas que já tinham sido sepultadas ali. E a informação importante aqui para nós é que esse sepulcro não, esse sepulcro ele era novo. E ninguém tinha sido ainda posto nesse sepulcro. Gente, por que essa informação ela é legal? Porque depois Jesus vai ressuscitar. E você não vai poder dizer que foi uma outra pessoa que ressuscitou. Porque a gente não sabe quantas pessoas foram sepultadas nesse sepulcro. Podem ter sido inúmeras pessoas. Note que se ele tivesse sido enterrado junto com os criminosos num cemitério, onde todo mundo fica ali, ou num sepulcro familiar, como era o costume, você ainda poderia levantar esse argumento. Quem me garante realmente que foi Jesus, né? Aceitando eu que de repente ele realmente tenha sido ressuscitado, quem me garante que foi Jesus o ressuscitado, se existiam vários corpos ali? Mas no caso de Jesus, nem isso. Gente, Deus continua providenciou um túmulo novo. Levantou um homem chamado José de Arimateia, rico, nobre, de boa índole, de caráter, que seguia Jesus, que despontou como servo de Cristo quando todos sumiram, embora tenham um outro momento da sua vida se ocultado, não querendo se associar a Cristo. Esse homem providenciou um sepulcro que, além de tudo, estava perto, que é importante, né? Porque eu estou querendo enterrar Jesus, sepultar Jesus, antes da virada do dia. E até isso, gente, até isso Deus providenciou. Um sepulcro que ficava perto de onde Jesus tinha sido crucificado. Onde essa preparação do corpo de Jesus, ela seria feita com mais agilidade, com mais rapidez, porque o sepulcro estava ali pertinho. Um sepulcro novo, onde ninguém ainda havia sido sepultado. Para que não reste dúvida de que o homem que ressuscitou desse sepulcro é Jesus. Ressuscitou por mim e por você. Amém? Esse é o nosso Jesus. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos profundamente, Pai. Parece um texto simples, né? O sepultamento de Cristo, onde aparecem dois personagens aí, José de Arimateia, Nicodemos, que depois vão simplesmente desaparecer no conteúdo bíblico, mas que trazem para nós ensinamentos profundos, Pai.
de que, embora em um outro momento da nossa vida, talvez, mesmo nós não temos sido servos fiéis, às vezes até querendo nos escondermos, né? Evitando de sermos associados ao teu nome. Pode ser que nós, algum de nós aqui, dentro dessa igreja mesmo, Pai, tenham assumido uma postura assim. Mas esse texto mostra para a gente que há esperança para nós. Que há tempo ainda de eu demonstrar a minha fidelidade e a minha lealdade. Que importante é terminar bem. Que importante é crescer como Nicodemos cresceu. Um homem que vivia nas trevas espirituais, não reconhecendo e sabendo quem era Jesus. E no final da narrativa bíblica ele aparece como aquele que vem para a luz, que não tem medo mais de ser associado ao nome de Cristo, porque é o nome de Cristo que nos traz a vida eterna. Que a gente jamais troque o privilégio de te servir e a vida eterna que o Senhor nos deu por qualquer coisa que esse mundo nos ofereça, Pai. Que a gente não tenha receio, que a gente não se sinta intimidado de sermos associados a Ti, por qualquer pressão que esse mundo possa exercer sobre nós. Que nós jamais Te abandonemos, Pai, porque o Senhor não nos abandonou também. O Senhor continua no controle. Louvado seja o Teu nome. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Amém. Deus abençoe a todos. Boa semana para cada um.